Vamos de Maledite, então, e se preparem, vai fazer xixi antes, pega a pipoquinha aí, porque o relato é longo hoje. Vamos que vamos. Então, cadê? Aqui, ó. Relato de hoje é Querida Maledite. Entre aspas aqui. Eu esqueci de colocar aqui, mas é entre aspas, talvez, não sei porquê, né? Mas vamos lá. Todos os nomes a partir deste ponto estão trocados, inclusive o meu. Ok. Oi, Ana e assombrados, como vocês estão? Eu espero que estejam muito bem. O meu nome é Fulana, mas para não perder o costume, pode me chamar de Fulana. Acompanho o canal de vocês há uns 2 anos e você já leu 2 relatos meus enviados para o canal. O relato de hoje, contudo, não é meu, Ana. Foi algo que aconteceu com uma grande amiga minha, há 5 anos atrás. Eu fiz parte dessa história também e que ela me autorizou a contar aqui no canal. Então, juntas, relembramos a história, gravamos e eu escrevi. Agora vocês imaginam se não deu trabalho. Então, não custa nada já deixar o like, hein? Ok, pessoal? A partir de agora, o relato será contado na voz da minha amiga. Preparem-se, porque o relato é longo. Ela falou a mesma coisa que eu. Peguem as suas pipocas, sentem-se confortavelmente e apertem os cintos. Em caso de pânico ou raiva extrema, máscaras de oxigênio cairão do teto e as saídas de emergência estarão prontas para lembrá-los que karma is a bitch. Ou seja, aqui se faz, aqui se paga. Sem mais demora, vamos ao relato. Olá, Ana! Olá, assombrados! Eu me chamo Constância e a minha querida amiga Gia, todos nomes trocados, só lembrando, ela me convenceu a contar para você uma história que aconteceu comigo há 5 anos. Eu espero que a minha história sirva de alerta. Não para que vocês fiquem desconfiando até quando a mãe de vocês lhes dá um presente ou prepara alguma comida especialmente para vocês, mas que passem a escutar mais a sua intuição, pois pode ser um aviso dos anjos e protetores sobre os perigos de se deixar qualquer um entrar em sua intimidade e no seu lar. É uma história longa, mas eu acho que valerá a pena. Então vamos a ela. Como disse, eu me chamo Constância, tenho 55 anos e sou casada há 30 anos com um homem maravilhoso chamado Albuquerque. Meu marido é militar da reserva, então todos o conhecem pelo nome de guerra dele. Temos 2 filhas, Amélia. Amélia e uma vira-latinha preta chamada Fubá. Ok. Hoje eu estou aposentada, mas trabalhei desde os 18 anos como servidora do governo federal. Não estive todo o tempo na mesma autarquia em que sou concursada, pois é comum na administração pública que os servidores sejam cedidos para trabalhar em outros órgãos. Então, quando esse relato aconteceu, eu estava trabalhando em um dos ministérios, é isso, em Brasília. E lá foi o último lugar no qual eu trabalhei antes de me aposentar. Enfim, seguiremos com a história. Eu vou dividir em 3 partes, assim ficará mais fácil acompanhar os eventos. Infestação. No início do ano de 2014, eu estava voltando de alguns dias de licença ao mesmo tempo em que a seção na qual eu trabalhava estava recebendo alguns servidores, terceirizados e estagiários novos. Eu mesma tinha começado há um par de meses naquele departamento, mas precisei tirar alguns dias de licença para fazer uma cirurgia. Naquela segunda-feira, a chefe da seção reuniu todos e apresentou os recém-chegados a nós. Como servidora, eu fiquei encarregada de alguns estagiários, entre eles a minha querida Gia, com quem eu tive uma imediata e muito bonita conexão, e uma jovem terceirizada, a Maledite. Maledite tinha a mesma idade da Gia. Na época, a Maledite tinha a mesma idade da Gia, 21 anos, isso. Ela era falante, expansiva, muito bonita,
assim de parar o trânsito até, bem bonita. Ela tinha cabelos compridos, escuros e lisos e gostava de ir à academia. Estava sempre arrumada, maquiada, com as unhas decoradas e com bastante perfume. Um pouco demais até, mas mesmo agora eu acredito que esse era o jeito dela. Gia, por outro lado, tinha e ainda tem um estilo mais simples, mais confortável e natural. E embora também fosse tão bonita quanto a Maledite, agora é a Gia falando, essa Constância é uma fofa, gente. Ela dá os comentários dela no meio da fala da Constância, tá? Então, tão bonita quanto a Maledite, suas personalidades eram como água e vinho. Com o passar dos dias, fomos nos aproximando e conversando bastante, então eu percebi que apesar de mais quieta, Gia também era falante e sociável com todos do departamento, quase como a Maledite. Mas enquanto Gia evitava falar dos outros colegas e nunca se envolvia em fofocas, Maledite parecia que corria atrás delas. Volta e meia ela se aproximava dizendo, "Você não sabe da última", e desatava a falar de alguém do departamento ou de outra seção. Eu escutava sem dar muita atenção, apenas para não ser indelicada, mas eu admito que aquela mania de fofoca da Maledite começava a me deixar desconfortável. Ela trabalhava muito bem, era ágil e eficiente, mas seu grande defeito era a fofoca. Observação. Eu estou falando da Gia porque fui observando as diferenças no comportamento dela e da Maledite, que foi aí que eu comecei a perceber algumas coisas que eu relato aqui. Caso contrário, a Maledite teria passado inócua por mim. Bom, um dia, uns par de meses depois, que os novatos tinham começado, a chefe da seção, Luciana, me chamou e perguntou sobre o trabalho da Maledite. Se ela estava funcionando no meu setor, trabalhando bem e se eu estava satisfeita com ela. Ela disse que se não estivesse dando certo, poderia pedir que a Maledite fosse devolvida à empresa e que viesse outra pessoa. Estranhando o rumo da conversa, eu disse que ela trabalhava muito bem, que não tinha motivos para dispensá-la e perguntei se havia acontecido alguma coisa. Luciana pareceu refletir por um momento antes de baixar o tom de voz e me contar, em tom de confidência, que seu santo não tinha batido com o da Maledite. Olha, Constância, alguma coisa na Maledite não me desce. Desde o momento em que eu bati o olho nela. E ela parece saber tudo da vida de todo mundo. Olha, se você diz que está dando certo, eu acredito em você. Mas se eu fosse você, eu ficava de olho. Principalmente nesse hábito dela de ficar fazendo fofoca. Eu a tranquilizei e disse que eu ia conversar com a Maledite sobre isso e que ela não se preocupasse. Mas lá no fundo, mas bem lá no fundo, alguma coisa me dizia que eu deveria ter aceitado a sugestão da Luciana, pedido a devolução da Maledite e chamado outra pessoa. Minha avó sempre dizia que galo se mata na primeira noite. Mas eu fiquei com pena, pois a Maledite já tinha me contado que na casa dela morava a mãe, a irmã dela e os 2 sobrinhos, que a mãe dela trabalhava fazendo faxinas e ganhava muito pouco, e que o salário dela ia quase todo para ajudar em casa. Se eu pedisse a devolução dela para a empresa, muito provavelmente ela seria demitida, e isso colocaria a família dela numa situação bem difícil, ou ao menos era isso que eu pensava. Erro crasso! Naquele mesmo dia, eu chamei a Maledite no privado e tive uma conversa franca com ela sobre o seu comportamento em relação às fofocas. Com uma expressão surpresa, ela disse: "Eu? Mas eu nunca falei nada de ninguém, Constância." Os olhos dela se encheram de lágrimas até, e ela seguiu afirmando que estava ali apenas para fazer o seu trabalho e que não tinha o hábito de falar de ninguém. Que alguém podia ter interpretado mal o seu jeito de ser e mais um monte de coisa. Sem querer prolongar mais o assunto, mas sem também dar muito crédito a ela, eu disse:
Olha, Maledite, seria melhor então se você se mantivesse mais discreta, já que as pessoas podem estar interpretando mal o seu jeito. Que tal? Assim, evita mais falatório. Bom, ela concordou e encerramos o assunto ali. Foram 3 meses de muita paz e com a Maledite andando na linha o tempo todo. Depois de um tempo, eu passei mesmo a acreditar que a Luciana tivesse interpretado mal o jeito falante e expansivo da Maledite, pois ela tinha realmente mudado. Não ficava de conversinhas, tinha mudado até o jeito de se portar e de se vestir. No começo, como não havia obrigatoriedade de uniformes para os terceirizados, ela usava umas roupas mais justas, com alguns decotes mais ousados, que valorizavam muito o seu corpo jovem. Mas depois da nossa conversa, ela passou a se vestir com mais discrição. Usava menos perfume, menos maquiagem, um jeans menos justo, vestidos mais compridos e camisas e sapatos mais elegantes. Roupas de marca até. Eu cheguei a comentar com ela como a mudança no seu visual era gritante e que ela estava ainda mais bonita. No mesmo momento, a Gia, que tinha estado trabalhando todo o tempo no computador, sem se envolver muito na conversa, comentou uma coisa que me atingiu como a espetada de uma agulha. É verdade, ela disse. Está até mais parecida com a Constância. Imediatamente meu sorriso se tornou amarelo e a Maledite olhou com muita raiva para Gia. A raiva durou só um momento até ela sorrir e responder: acho que é impressão sua. Deu as costas e foi embora em direção à sua mesa. Assim que a Maledite saiu, eu olhei para Gia, que só deu de ombros e voltou a trabalhar. Eu era muito próxima de todos os estagiários que trabalhavam sob a minha supervisão direta. Então era comum que almoçássemos juntos, seja para comer fora ou comer nossas marmitas na copa do andar. Mas naquele dia eu chamei a Gia para almoçar em um shopping que ficava ali perto. Tínhamos nos tornado muito próximas e amigas com a convivência no ministério. E a Gia fala que aí somos até hoje. Então, ninguém achava estranho quando saíamos para almoçar juntas, ou lanchar, ou se encontrar fora do horário de trabalho. Exceto a Maledite, que mal conseguia esconder os seus ciúmes. Enquanto almoçávamos, aproveitei para perguntar a Gia por que ela tinha dito o que disse sobre a Maledite mais cedo. Então ela respondeu: Constância, o que eu vou te falar agora é como amiga. Fica bem esperta com a Maledite, só por precaução. Já tem uns dias que eu venho observando como ela age. Do nada, ela começou a querer se vestir e andar igual a você. Você reparou? Até com roupa da mesma loja onde você gosta de comprar, ela anda aparecendo. O que já é bem estranho, considerando que ela vivia dizendo para os 4 ventos que a família dela passaria dificuldades sem o salário dela. Eu sei que cada um sabe das suas coisas, que ela pode comprar onde ela quiser, mas que é estranho ela aparecer com um vestido igualzinho ao seu 1 semana depois que você o comprou? Ah, se é. Ei, Laia, vai começar ali as coisas. Deixa eu só ver aqui se está gravando certinho, beleza. Eu não escuto minha voz, então eu tenho que confiar que tá pegando a minha voz. Lá. Agora que eu vou fazer o teste, né? Ai, que beleza, depois de 15 minutos de relato. Bom, continuando, Vitório estava chorando também, mas parece que parou. Continuando, então, né, roupa igual ela. Eu tentei defender a Maledite até, dizendo que a irmã dela poderia ter conseguido um trabalho e agora a situação estivesse mais tranquila na casa dela. Assim ela podia comprar umas roupas melhorzinhas, mas nem mesmo eu podia acreditar em mim mesma. Porque aquilo tudo era muito estranho. Mesmo se fosse verdade, o salário de um terceirizado não era suficiente para ajudar em casa e ainda gastar com aquele tipo de loja. Eu mesma só compro lá porque eu e meu marido temos uma situação financeira mais confortável, proporcionada mais pelo salário dele do que do meu. Enfim, eu concordei com a Gia de que eu devia ficar mais ligada nas atitudes da Maledite e que eu iria evitar ficar comentando da minha vida na frente dela.
Eu não queria acreditar que a Gia pudesse ter razão, mas alguma coisa continuava me dizendo para não dar muita abertura para Maledite na minha vida. Ah, se eu tivesse escutado! Algumas semanas se passaram e o meu aniversário chegou. Eu faria 50 anos e organizei um grande almoço na minha casa e convidei todos da sessão, inclusive a Maledite. Ela ficou empolvorosa com o convite e passou a semana inteira falando sobre como tinha preparado uma roupa especial para a ocasião, pois queria estar muito bonita no aniversário da grande amiga dela. Cada vez que ela falava isso, a Gia me olhava como quem dizia, abre o olho, mas não comentava nada, sabe? O final de semana chegou e com ele o meu aniversário. Foi uma festa incrível, Ana. Tudo tinha ficado do meu jeito, todos se divertiram muito, tudo estava do jeito que eu planejei. Mas já na metade da festa, eu estranhei que a Maledite ainda não tinha aparecido. Foi quando eu estava na cozinha dando algumas orientações ao pessoal do buffet que a Gia apareceu e me chamou discretamente. Constância, a Maledite chegou. Eu achei estranho o tom de voz dela e o fato dela ter vindo me avisar com aquele tipo de expressão no rosto que a Maledite tinha chegado. Mas quando olhei pela janela da cozinha, que dava para o quintal onde a festa acontecia, eu entendi imediatamente. Maledite tinha aparecido com um vestido vermelho de tecido leve, mas com um decote profundo. Ela estava muito bonita. Mas como era um almoço tão informal, a roupa dela se destacava demais. A maioria das pessoas reparou mais no decote dela do que no rosto. E hoje eu acredito que era essa a intenção dela. Assim que me viu, ela acenou exageradamente. Ela acenou exageradamente e veio apressada na minha direção, me abraçando, desejando felicidades e ignorando a Gia completamente. A Gia diz aqui agora. Ai, parece coisa de novela, mas ela fez isso mesmo. Bom, ela tirou da bolsa um pequeno estojo de joias preto com um laço vermelho e me ofereceu com um sorriso. É só uma lembrancinha, mas eu trouxe especialmente para você. Meio sem jeito, eu peguei o presente, agradeci e lhe disse para ficar à vontade. Mas ela insistiu que eu deveria abrir o presente ali mesmo. Era um conjunto de colar e brincos de semijoias, dourado com uma pedra vermelha em cada brinco e no pingente. Eu disse que eu tinha adorado e que eu ia usar já na segunda-feira, mas ela insistiu muito que eu os colocasse imediatamente. Sem querer prolongar aquela situação, ainda mais eu concordei. Estranhamente, a Maledite não quis me ajudar a colocar o colar. Inventou uma desculpa e pediu que a Gia me ajudasse. A insatisfação de Gia em fazer aquilo foi visível, mas ela também parecia querer acabar logo com aquilo. No momento que eu atarrachei os brincos, outro arrepio percorreu todo o meu corpo e eu senti como se alguma coisa tivesse me abraçado. De onde veio esse vento frio, meu Deus? Meu marido disse, entrando pela porta da cozinha. Ele disse isso. De onde veio esse vento frio, meu Deus? Olha só. Ele entrou no exato momento em que eu terminei de colocar o conjunto. E assim que a Maledite o viu, ela ficou com uma expressão estranha. Eu nunca fui ciumenta, sabe? Até porque meu marido nunca me deu motivos para isso. Mas quando vi o olhar da Maledite em cima dele, eu fiquei imediatamente em alerta. Ela até se embrumou e ajeitou a postura quando foi cumprimentá-lo, sabe? Enquanto Albuquerque ofereceu a mão para cumprimentá-la, ela se inclinou e lhe deu 2 beijinhos na bochecha, dizendo seu nome com uma voz suave. Prazer, meu nome é Maledite. Ai, Ana, aquilo me subiu a cabeça. Mas eu engoli seco, porque eu vi que o meu marido mal tinha reparado nela.
Assim que se afastou, ele olhou para mim e sorriu engraçado quando me viu com aquele conjunto de semijoias, pois elas não eram nada o meu estilo e destoavam da roupa que eu estava usando na ocasião. Mas Albuquerque não disse nada. Me deu um beijo e foi buscar a caixa de cervejas que ele estava atrás. Passado esse momento, a Maledite se juntou aos outros convidados e tudo correu normalmente. A festa foi um sucesso e os últimos convidados deixaram a minha casa quando já era noite. Eu agradeci quando pude tirar aquele maldito conjunto de semijoias, pois estava começando a me dar coceira. Já deitados na cama, eu e Albuquerque começamos a conversar sobre como a festa tinha sido ótima e divertida. Então ele disse: aquela sua amiga do vestido vermelho, ela é bem espalhafatosa, né? O seu tom era leve, sem qualquer tipo de interesse, além de fazer um comentário divertido. Mas imediatamente eu me lembrei do jeito que ela tinha olhado para o meu marido. Modéstia à parte, Ana, meu Albuquerque é um pão. Ele é 6 anos mais novo que eu e, por causa de seu trabalho nas Forças Armadas, sempre se manteve muito saudável e em forma. Já eu sempre fui mais gordinha, mas nunca me senti insegura ou menos bonita por isso. Embora isso não impedisse as pessoas de falarem coisas como: você devia emagrecer. Olha o seu marido, mais novo, tão bonito. Daqui a pouco ele vai correr atrás de uma mulher mais nova e mais magra. Boa sorte, vá. E eu respondia que se o meu marido está comigo é porque ele me ama, como eu sou, e acha que eu sou a melhor opção para ele neste momento. Por isso eu nunca tive ciúmes dele. Mas naquele dia eu odiei quando a Maledite colocou os olhos nele. Espalhafatosa até demais pro meu gosto. Viu o jeito que ela olhou para você quando te viu? Eu respondi. Albuquerque riu e disse que eu nem precisava me preocupar, desde que nos conhecemos. Em um dia que eu tive que resolver alguns assuntos no aeroporto de Brasília, ele só tinha olhos para mim e que tinha morrido para todas as outras mulheres. Agora é a Gia dizendo aqui, ó. Oh, e a Constância disse que não precisava colocar essa parte, mas eu achei tão bonitinho para tirar. Bom, encerramos o assunto e fomos dormir. Aquele dia foi o início de uma tormenta que durou semanas. Começaram os pesadelos horríveis que tive naquela noite. Eu sonhei com uma mulher vestida de vermelho. Ela era muito bonita, com cabelos pretos e longos enfeitados com uma flor vermelha. Apesar de bonita, ela tinha um olhar maligno. E eu me lembro de sentir muito medo só de ser encarada por ela. Eu estava na minha casa, olhando pela janela da cozinha e a via pelo portão da frente, que estava aberto. Mas ela ficava do outro lado da rua, me observando de longe e sorrindo. 2 semanas se passaram e os pesadelos continuaram. Cada dia a tal mulher estava um passo mais perto, desde a primeira vez que eu sonhei com ela no meu aniversário. Eu não conseguia dormir direito e sentia dores de cabeça diárias. Minha cabeça parecia que ia se rachar ao meio. E isso começava assim que eu colocava os pés na minha casa. Por isso eu passei a sair para o trabalho mais cedo e chegar mais tarde, para ficar menos tempo em casa, pois as dores diminuíam quando eu estava fora. Só voltava para casa quando o Albuquerque chegava. Do contrário, eu fazia horas extras no trabalho ou ia passar um tempo na casa da minha mãe, que morava em outro bairro de Brasília. Uma quinta-feira, eu cheguei para trabalhar praticamente me arrastando. Eu estava um caco. Os pesadelos só pioravam. E nos meus sonhos, essa tal mulher já tinha entrado no jardim. Eu não podia fazer nada, além de ficar ali, paralisada, vendo-a me encarar. Em 3 semanas, eu tinha perdido mais de 10 quilos e o meu cabelo começou a cair. Eu já não tinha mais qualquer alegria com nada e meu dia se resumia em acordar, trabalhar, voltar para casa e dormir. Eu não comia e mal conversava com as pessoas ao meu redor, mas ninguém notava nada de diferente em mim. Eu sempre tive um jeito alegre e comunicativo, mas eu tinha me tornado fechada e taciturna.
Só que, aparentemente, para as outras pessoas eu não estava diferente. Nem mesmo meu marido podia dizer se alguma coisa estava errada. Era como se todos estivessem com vendas. Naquele dia, enquanto todos tinham ido almoçar fora, eu fiquei sozinha na sessão. Encostei na minha cadeira e respirei fundo, contendo uma vontade súbita de chorar, pedindo ajuda a Deus. Foi quando senti uma mão suave, pequena e morna no meu ombro. Era a Gia. Ela estava séria quando me perguntou: Constância, o que está acontecendo? Foi então que eu me dei conta do peso que eu vinha carregando em meu coração há dias. Gia me abraçou e eu chorei em seu ombro por vários minutos, antes de contar o que estava acontecendo comigo. Bom, eu estava tão aliviada que alguém finalmente tinha notado que alguma coisa estava errada que eu despejei tudo em cima de uma menina que tinha metade da minha idade. E ela escutou tudo atentamente, sem dizer uma palavra, até que eu tivesse terminado. Muito séria, Gia segurou as minhas mãos, as beijou e disse: Você não está sozinha, querida. Vamos achar uma solução para isso. Pela primeira vez em dias, eu tive esperança de que as coisas iriam ficar bem. Então, logo que todos voltaram do almoço, eu pedi uns dias de folga para Luciana, que pela primeira vez finalmente notou que eu não parecia bem. Ela concordou imediatamente, mas pediu que eu ficasse por somente mais um dia, pois na sexta-feira teríamos uma reunião muito importante com o ministro do ministério no qual trabalhávamos e ela precisava muito de mim. Concordei e disse que eu iria organizar todo o trabalho e deixar as coisas a cargo da Gia, que trabalhava diretamente comigo e sabia bem os fluxos do trabalho que fazíamos. Quando soube que eu tiraria alguns dias de licença, a Maledite, que tinha permanecido quieta, quase deu um pulo no teto, pois achava muito estranho que uma estagiária que só trabalhava meio período ficasse encarregada do setor, enquanto ela, que era terceirizada, estava lá em tempo integral, podia dar conta de tudo. Para minha sorte, Luciana interveio e disse que a Gia era mais adequada e que agora a Maledite teria que se reportar diretamente a Gia, enquanto eu estivesse fora. Eu percebi que a Maledite não tinha ficado nada feliz com aquilo, mas ela não disse mais nada depois que a Luciana encerrou o assunto. Eu deixei as coisas como estavam e continuei o meu trabalho. Na sexta-feira eu cheguei cedo, antes que todos os estagiários chegassem, e fui para a reunião com a Luciana, que ocorreu de forma tranquila, apesar de ter sido longa. Quando voltei para a sessão, logo após o almoço, Gia já tinha ido embora, pois ela trabalhava só pela manhã, e eu encontrei sobre a mesa uma torta de frango caseira, com um pequeno recado colado sobre o pacote, em que estava escrito: Para minha querida Constância e Albuquerque. Apenas isso estava escrito. Eu achei que tinha sido um mimo feito pela Gia, que cozinha muito bem e sempre levava bolos e tortas para o lanche de todos na sessão. Como no cartão dizia que era para mim e para o meu marido, eu não dividi com os demais, achando que ela deveria ter feito aquele especialmente para mim e levado outro para os demais. Assim, eu guardei a torta, que se tornou o meu jantar e do Albuquerque naquela noite. Que arrependimento! Instalação. Até agora foi a infestação, agora é a instalação. Deixa eu só dar uma pausa aqui, tudo certo com o relato? Beleza, continuando. Na semana que começou a minha licença, eu fui ao médico, já que Albuquerque estava trabalhando. Gia me acompanhou em algumas consultas e exames, mas como ela tinha que trabalhar no ministério pela manhã e ainda assistir às suas aulas à tarde e à noite na universidade, eu preferia não incomodar e eu ia sozinha a maioria das consultas. Em todos os médicos que eu fui, eu recebi o mesmo diagnóstico. Não há nada de errado com você, Constância. Você está saudável. E isso era ainda mais desolador que receber um diagnóstico de uma doença grave. Minha mãe, Carmen Lúcia, passou a vir para minha casa com frequência. Carmen Lúcia.
Passou a vir à minha casa com frequência para que eu não passasse o dia sozinha. E quando ela estava aqui, eram os momentos que eu tinha mais paz. Eu podia dormir um pouco melhor e conseguia até comer, mas assim que ela ia embora, ou nos dias que ela não vinha, as coisas voltavam ao que era antes: pesadelos, fraqueza, insônia. Nos dias que se seguiram, as coisas só pioravam. Começavam a aparecer manchas escuras no meu corpo, como se fossem hematomas, e meu cabelo começou a cair tanto que eu passei a usar um lenço para tentar esconder as falhas. Albuquerque também passou a agir estranho. Ele chegava cada vez mais tarde, quando eu já estava dormindo, graças aos remédios que os médicos tinham receitado para a insônia, e ele saía cedo, quando eu não tinha acordado ainda. Nós mal nos falávamos nos finais de semana e cada um ficava em um cômodo da casa. Os pesadelos com a tal mulher de vermelho continuavam. Ocorre que uma noite eu sonhei que ela tinha se aproximado tanto que já estava na porta da minha casa, ansiosa para entrar. Mas era como se alguma coisa a impedisse ou a atrasasse. Uma tarde, a Gia finalmente conseguiu um tempinho para vir à minha casa me visitar. Minha mãe tinha feito um empadão de frango para mim no dia anterior, então eu o servi com chá e biscoitos para minha amiga, brincando. Não é nada como a torta de frango que você deixou para mim no outro dia, mas deve estar tão gostoso quanto. A Gia parou com o garfo no meio do caminho da boca, a meio caminho da boca, e me olhou sem entender. Que torta? Eu sorri com a falta de memória dela e disse: aqui você deixou na minha mesa antes de entrar de licença. Gia pareceu ainda mais confusa. Constança, eu não fui trabalhar na sexta-feira que você entrou de licença. Eu tive prova na universidade, lembra? Eu me senti fraca quando ouvi aquilo. Então a torta que eu e meu marido tínhamos comido não tinha sido feita pela Gia. Mas pensar em quem poderia ter feito me deixou extremamente preocupada. Tentando deixar a história da torta de lado, eu desviei do assunto, chamei a Gia até o quarto, pois eu tinha alguns sapatos que eu não usava e queria ver se ela os queria, já que estavam praticamente novos e usávamos o mesmo número. Assim que entrou no quarto, ela notou, bem atrás do móvel de cabeceira que eu tinha no meu lado da cama, uma grande mancha de mofo. Era grande e escura, como se tivesse ali há muito tempo e nunca tivesse sido limpa. Mas isso não era possível, Ana, porque a minha faxineira tinha vindo há apenas alguns dias e não tinha notado aquilo. Além do mais, eu tenho rinite e sinusite crônicas e não seria possível aquela mancha crescer tanto a ponto de eu não ter tido nenhuma crise sequer de espirros. Observando a mancha, Gia disse bem séria: Constância, eu acho que tem alguma outra coisa acontecendo com você. Eu não acho mais que o que você tem seja físico. Aquilo me chocou de um jeito, pois apesar de ser uma menina de muita fé, Gia não era muito dada a assumir as coisas do mundo espiritual sem antes cogitar uma explicação menos sobrenatural. Imediatamente ela olhou ao redor pelas paredes e para o teto do meu quarto. Em seguida olhou pela janela e depois para a lâmpada acesa. Antes de falar: a lâmpada está acesa. Eu estranhei a observação, afinal o meu quarto estava escuro e eu acendi a luz para que ficasse claro, é isso. Ana, foi como se eu tivesse levado um tiro na cabeça quando percebi o mesmo que a Gia. Ela estava imaginando, né? O meu quarto estava escuro e eu acendi a luz para que ficasse... Pois é, né? A luz está acesa, mesmo só sendo 2 horas da tarde e as janelas estão abertas. Ela continuou. Você não notou que o seu quarto parece escuro? Escuro demais, Constância. Imediatamente eu levantei da cama e na adrenalina andei apressada com a Gia me seguindo, passando por todos os cômodos da casa. Todos estavam muito claros e iluminados.
Eu sempre gostei de lugares com muita luz natural e esse tinha sido o motivo pelo qual Albuquerque e eu decidimos construir uma casa ao invés de comprar uma pronta quando nos casamos. Eu queria que toda a casa pudesse ter iluminação natural, principalmente o meu quarto. Mas cá estávamos. O meu quarto, mesmo sendo o mais iluminado da casa, estava estranhamente escuro. Eu estava parada no meio da sala quando ouvi o carro do Albuquerque entrar na garagem. Era incomum que ele estivesse em casa naquele horário, mas eu achei que pudesse ser providencial. Levou um par de minutos até ele entrar e se surpreender comigo e Gia, paradas no meio da sala, pálidas como se tivéssemos visto um fantasma. Ligue para sua mãe, vamos fazer uma visita a ela no final de semana, eu disse, sem deixar qualquer margem para discussão. E para minha surpresa, Albuquerque assentiu, puxou o celular do bolso da farda e saiu para telefonar. Minha sogra era uma católica muito devota, mas que sempre acreditou que outros tipos de fé e crenças não poderiam fazer o mal se o propósito das pessoas fosse o bem. Ela sempre contava sobre como costumava benzer os seus filhos e levá-los até uma senhora que orava neles. Sempre que as crianças começavam a apresentar sinais de quebranto, espinhela caída, esses males que acontecem não só com o corpo, mas com o espírito também. Então, eu achei que se alguma coisa do tipo estivesse acontecendo, a minha sogra saberia o que fazer. Naquela mesma noite, depois que Gia foi embora, eu chamei meu marido no quarto para conversarmos. Eu me sentei com ele e contei tudo o que estava acontecendo nos últimos dias. Como eu me sentia só e desamparada, inclusive por ele, e que não acreditava que fosse um mal físico que estivesse se acometendo sobre mim. Albuquerque escutou tudo com muita atenção, sem dizer uma única palavra, e quando eu acabei, ele suspirou e disse as palavras mais difíceis que eu já tinha ouvido dele desde que nos conhecemos. Ele disse assim: Constância, você é a minha esposa e o meu amor, e por isso eu preciso te contar o que está acontecendo. Já faz uns dias que eu tenho pensado em uma outra pessoa e refletido sobre o nosso casamento. Ana, a ficha caiu na minha cabeça como uma pedrada. Na mesma hora eu tive certeza de que tudo o que estava acontecendo comigo era fruto de magia que tinham feito para mim e agora para o meu marido. Eu precisei engolir em seco para continuar ouvindo o meu marido em silêncio. E ele continuou. Ela é uma pessoa mais jovem. Temos conversado há uma semana e nós nos encontramos uma única vez. Nunca houve nada entre nós, mas... Ele suspirou antes de continuar. Ana, o tom de voz do meu marido era de súplica. Era quase desesperado. E continuou dizendo, mas eu sinto que poderia morrer se eu não ficar... Eu sinto que eu poderia morrer se eu não ficar com ela, Constância. É como se uma coisa mais forte que eu me empurrasse para ela. Eu nunca o tinha visto daquele jeito e estava paralisada de medo das próximas palavras que ele ia dizer. Eu estava pronta para ouvir que ele queria o divórcio e, sinceramente, eu estava tão cansada, tão esgotada, mesmo sabendo que tudo aquilo era fruto de uma magia. Uma voz dentro de mim dizia que eu devia apenas desistir e me entregar, que seria mais fácil. Então o Albuquerque falou as palavras mais doces que eu já tinha escutado na vida. E Ana, ele disse exatamente isso porque essas palavras ficaram gravadas na minha memória e no meu coração para sempre. Ele disse assim: mas apesar de tudo, é você quem eu amo. Se essa mulher é como ar para mim, eu vou aprender a viver sem ar, porque sem você eu não posso nem existir. Eu o abracei e juntos choramos muito. O Albuquerque me pediu perdão por ter me deixado tão sozinha quando eu me sentia tão frágil, dizendo que eu era a vida dele, que ele acreditava em mim quando eu dizia que aquilo tudo tinha origem sobrenatural, porque ele nunca tinha deixado de me amar.
nem por um segundo, e que não seria capaz de amar outra pessoa como ele me amava, pois o nosso amor era natural, sincero, profundo e forte. Eu disse que eu o perdoava e que acreditava e confiava nele, e que juntos iríamos superar aquilo. Nos ajoelhamos ao lado da nossa cama e oramos juntos, pedindo ao Senhor que nos livrasse de qualquer mal e cuidasse dos nossos corações e do nosso lar. Dormimos o sono dos justos naquela noite, Ana. Albuquerque me abraçou a noite toda e pela primeira vez em semanas eu não tive o mesmo pesadelo. Na verdade, eu não tenho certeza se o que vi naquela noite foi um sonho ou uma projeção astral. Eu estava de pé, ao lado da minha cama e do Albuquerque, e podia nos ver dormindo. Mas do lado de fora da nossa casa estava aquela mulher assustadora, nos observando da janela com um sorriso arrepiante nos lábios. Ela olhava intensamente para o meu marido, que dormia pacificamente. Quando ela deu um passo para se aproximar ainda mais de nós, querendo entrar na casa, eu finalmente gritei: "Em nome de Deus, vá embora daqui! Esse não é o seu lugar!" E pela primeira vez ela notou que eu estava ali e pareceu espantada ao ver a minha projeção. Então uma luz forte brilhou de uma das gavetas do móvel na cabeceira da cama, e a tal mulher se encolheu diante da luz. Nesse momento eu escutei uma voz doce e um cheiro de rosas invadiu o ambiente. Parecia com a voz da minha mãe, mas eu sabia que não era realmente ela, quando disse: "Força, filha, porque estamos contigo." A luz se tornou mais forte até me cegar e a tal mulher desaparecer. Quando abri os meus olhos, já havia amanhecido e o Albuquerque estava me chamando. Era quarta-feira, 3 semanas depois que eu tinha entrado de licença e 2 noites depois que tinha tido aquele sonho com a mulher e a voz na minha cabeça. Era também o dia que iríamos para a casa da minha sogra, Dona Madalena. Ela morava com o marido, seu Manuel, em um pequeno sítio no estado do Goiás, uns 300 quilômetros de Brasília. Albuquerque e eu concordamos que seria bom passar uns dias lá, afinal, na quinta-feira seria o feriado de Corpus Christi e Albuquerque tinha conseguido uma folga na quarta-feira, o que seria perfeito. Arrumamos uma pequena mala com roupas o suficiente para o final de semana e pegamos a estrada. Foram umas 4 horas de carro até chegarmos no sítio. Quando passamos da porteira, seu Manuel, que estava fumando um cigarro de palha no alpendre da casa, se levantou num pulo, tirou o chapéu ao me ver descendo do carro e perguntou espantado: "Filha, o que aconteceu com você?" Eu não tinha noção que eu parecia tão mal, até que o seu Manuel reagiu daquela forma. A essa altura, eu já tinha emagrecido quase 20 quilos. Eu estava pálida e com olheiras sob os olhos, e meu cabelo tinha tantas falhas que eu só conseguia sair de casa com um lenço na cabeça. A reação do seu Manuel me abalou, mas Albuquerque, como se tivesse adivinhado como eu tinha sido impactada pela reação do pai dele, passou um braço ao redor da minha cintura e me deu um beijo na cabeça. Aquilo fez com que eu sentisse que ia ficar tudo bem. "Uma feitiçaria aconteceu comigo, seu Manuel, e das brabas", eu respondi. "Preocupa não, Constância, que a gente vai dar um jeito nisso agora." A minha sogra veio de dentro da casa e me abraçou. "Vem, filha, entra que ela já tá te esperando." Dona Madalena apontou para o filho e o marido e os mandou ficarem do lado de fora, mas Albuquerque insistiu em ficar comigo. Ela teve que explicar a ele que quando fosse a hora ele ia entrar e ficar comigo, que elas também iam ter que rezar nele, mas que agora era a minha vez porque o meu caso era mais urgente. Só um minutinho, deixa eu ver tudo certo aqui, beleza. Minha sogra me levou ao quarto que usávamos quando íamos para lá, me deitou na cama e pediu para esperar, porque ela ia chamar sua amiga Ângela, que estava no quintal. Eu vou chamá-la de Ângela porque ela foi um verdadeiro anjo na minha vida.
Eu fiquei deitada por uns instantes até Dona Madalena voltar, acompanhada de uma senhorinha baixinha, pretinha, muito sorridente, carregando uma Bíblia e um grande ramo de arruda. Ela olhou para mim, passou a mão na minha cabeça e disse com um pesado sotaque goiano: Jesus te trouxe aqui pela mão, fia. Você veio no tempo certo, mas se tivesse demorado mais um cadinho, eu não ia poder fazer nada. Fizeram 3 feitiços fortes contra você por pura inveja. Queriam que você definhasse e morresse em cima de uma cama, fia, porque queriam o que você tem. Entregaram seu nome para um espírito ruim que se chama... Não sei se eu falo aqui, mas não é para ofensa de ninguém, tá? Eu vou falar porque foi o que aconteceu, mas foi o que aconteceu, né? Não é para ofender ninguém, nenhuma religião. Mas entregaram o seu nome para um espírito que se chama Pombagira. Mas de Pombagira, mas de Pombagira essa mulher não tem nada. É só um espírito ruim que só quer ver o mal. No primeiro, usaram sangue e colocaram o feitiço em alguma coisa que você usou no pescoço. Um trem vermelho. Você lembra de alguma coisa assim, fia? Imediatamente o colar e os brincos que a Maledite me deu no meu aniversário vieram à mente. Eu me senti tão estúpida por não ter escutado a minha intuição, Ana, que eu comecei a chorar sem nem responder. Enquanto eu chorava, a Dona Ângela continuou. O segundo feitiço tá na sua casa, fia. Em algum lugar no seu quarto, num saquinho preto. Esse foi para instalar o espírito daquela mulher ruim na sua casa e te enlouquecer. Apareceu mofo na sua casa, né, fia? Seu quarto ficou escuro e você sonhava com ela toda noite, né? E cada dia ela estava mais perto, tentando entrar na sua casa. Mas alguma coisa segurava essa mulher. Alguma coisa que você guarda em uma gaveta perto da sua cama. Rapaz, essa mulher falou tudo. Eu me lembrei do último sonho que eu tive com aquela mulher, como aquela luz vinha da gaveta, da mesa da cabeceira, do lado do meu marido, da cama, do lado do meu marido, da cama. Aquela luz que pareceu manter aquela mulher longe. Eu olhei para minha sogra e lembrei que há alguns anos ela tinha dado a ele o tercinho com o qual Albuquerque tinha sido batizado e ele o guardava naquela gaveta. Então eu quase gritei: "O terço, Dona Madalena!" Dona Madalena pareceu lembrar também e Dona Ângela sorriu antes de continuar. O amor de uma mãe é a melhor proteção, fia. Sua mãe também permaneceu todo esse tempo orando por você. E por isso o trabalho se arrastou por tanto tempo. Era para você já ter morrido, fia. E quem fez esses trabalhos ficou impaciente e encomendou outro, que veio para você na forma de uma comida. Mas esse não era só para matar você. Era para matar você e amarrar o seu marido, fia. Puseram o olho gordo no teu marido, fia. Não queriam só o que você tem, queriam era o seu lugar. Eu levei um instante, mas alguma coisa me disse que aquilo tinha a ver com a história da torta de frango que eu achava que a Gia tinha deixado para mim. Que aquele era o último feitiço feito e que também era coisa da Maledite. Ana, eu vi vermelho. A vontade que eu tinha era de levantar daquela cama, ir a pé, de volta para Brasília e matar a Maledite. Com certeza ela tinha colocado o trabalho no meu quarto no dia do meu aniversário e tinha deixado a torta na minha mesa naquele dia com um cartão para que eu pensasse que tinha sido outra pessoa e não ela. Eu tava com tanta raiva dela, mas tanta raiva como nós estamos agora. Não, suponho que seja um pouco mais. Mas eu tinha mais raiva de mim, Ana, por ter sido tão ingênua e não ter ficado atenta aos sinais. Fia, deixa essa raiva ir, Dona Ângela me disse, como se estivesse lendo os meus pensamentos. Eu vou orar por você e tudo isso que essa pessoa fez vai embora.
Tem certeza de que ela vai pagar por cada maldade, mas por enquanto fecha os olhos que essa reza vai demorar. Quando você acordar, tudo vai ter acabado. Você já sabe quem fez essa maldade, mas essa pessoa vai te ligar assim que souber que os feitiços foram quebrados. Quando isso acontecer, você precisa perdoar essa pessoa, fia, porque o castigo dela vem, mas ninguém aqui é o juiz ou o carrasco. Olha que espírito evoluído dessa senhorinha. Mas continuando. Ana, sinceramente, eu não lembro de quase nada depois disso. O meu corpo ficou pesado e eu acho que eu dormi assim que a dona Ângela e a dona Madalena começaram a orar por mim. Eu lembro do meu marido me colocando sob o chuveiro em algum momento e da água fria. Eu lembro de sentir calor e depois frio e me sentir segura. Eu não sei quantas horas demorou, mas quando eu acordei era madrugada. Albuquerque estava dormindo ao meu lado e eu me sentia infinitamente melhor. Pela manhã, eu acordei com meu celular tocando. E adivinha quem era? Começa com Ma e termina com Ledite. A Maledite me ligou naquele domingo pela manhã, cheia de mel na voz, se dizendo cheia de saudades e torcendo muito para eu voltar logo. Queria saber como eu estava e se já tinha melhorado. Ana, eu escutei cada palavra dela, mas lutando contra a vontade de despejar um monte de impropérios nela. Mas eu resisti. Não daria esse gostinho de me rebaixar ao nível dela. Apenas dizia, ah é? Ou, que coisa, ou, aham, sem dar nenhum detalhe sobre o meu estado para ela. Até que ela pareceu desconfiar que não ia tirar nada de mim e se apressou em se despedir, dizendo, melhore logo, querida Constância. Foi difícil conter a vontade de matar aquela mulher através do telefone mesmo, mas eu apenas disse, você está perdoada, querida Maledite, de verdade. E desliguei. Cobrança. A terceira e última parte. Depois daquele dia, ainda voltamos mais 5 vezes na dona Ângela para que ela orasse em mim, no meu marido e nos desse alguns banhos de ervas. Assim que voltamos para casa, minha mãe e Gia foram para a minha casa e fizemos uma limpeza pesada com as ervas que dona Ângela tinha dado. Minha mãe encontrou um saquinho preto escondido embaixo do móvel de cabeceira, onde a mancha de mofo tinha surgido. Jogamos em um córrego que passava perto, junto com o conjunto de semijoias que a Maledite tinha me dado. Quanto ao terço de Albuquerque que tinha estado na gaveta por tanto tempo, o tiramos e o penduramos na entrada da nossa casa. Depois disso, eu voltei a comer, a dormir bem e meu cabelo parou de cair desde o primeiro dia em que fomos na minha sogra. Levou mais tempo para eu me recuperar, mas em menos de um mês, em agosto, eu estava de volta ao trabalho. E qual foi a minha surpresa quando eu descobri que a Maledite tinha se demitido? Luciana e Gia me contaram que menos de um mês antes do meu retorno, a Maledite tinha chegado no trabalho muito agitada, com os cabelos bagunçados, as roupas amassadas e com olheiras sob os olhos. Tinha vindo apenas para dizer que estava saindo do emprego, que tinha coisas para cuidar. E foi embora. Como ela nunca registrou oficialmente sua demissão, foi demitida pela empresa por abandono do trabalho e não teve direito a nada. Em setembro do mesmo ano, apenas um mês depois do meu retorno ao trabalho, o meu órgão de origem lançou um plano de demissão voluntária, que eu aderi, pois já era aposentada e Albuquerque também estaria indo para a reserva em poucos anos. Assim poderíamos passar nossa aposentadoria juntos. E em novembro eu parei de trabalhar. Vocês devem estar se perguntando onde estava minha filha, Amélia, no meio dessa história toda, certo? Ela sequer tinha nascido. Eu descobri que eu estava grávida um mês antes de parar de trabalhar e de ter adotado a Fubá. Foi uma surpresa para todos, principalmente para Albuquerque e eu. Não tínhamos tido filhos quando mais jovens, não porque não quiséssemos, mas tínhamos uma vida corrida e isso ficou em segundo plano.
Quando me vi grávida aos 50 anos, foi como se o universo estivesse me recompensando por ter aguentado tanto sofrimento. Minha gravidez foi muito tranquila e minha Amélia nasceu em julho de 2015 com 3,570 kg via parto normal, surpreendendo a todos, principalmente aos médicos que acompanharam a minha gravidez. E em dezembro do mesmo ano, Gia deixou de ser minha amiga para ser minha comadre e madrinha da nossa Amélia. Aí a Gia falando aqui, virei madrinha, gente! Quanto a Maledite, eu lembro de tê-la visto só mais uma vez há 2 anos. Eu estava no shopping com Gia e Amélia, quando passamos em frente a uma loja de roupas e a vimos com o uniforme de vendedora. Ela estava muito diferente de quando trabalhava no ministério, mais magra, mais descuidada e com uma aparência cansada. Ela nos viu e nos reconheceu, mas imediatamente deu as costas e sumiu da vista. Não fomos atrás dela e fingimos que nada tinha acontecido. Sequer tocamos no assunto entre nós. Eu a perdoei. Mas, sinceramente, desejo que ela tenha tomado consciência de todo o mal que causou e que pague por isso. Mas, como disse Dona Ângela, nenhum de nós é carrasco ou juiz. Fim do relato. Rapaz do céu, mãe, que não posso xingar aqui porque não é proibidão. Mas, vocês que estão em casa... Não, gente. Ai, que raiva, gente. Nossa, ainda bem que acabou tudo bem, mas olha só, essas coisas se repetem, então isso a gente deve levar como um alerta. Fiquem alertas, vocês, pessoas que assistem os Maledites aqui, serve de alerta pra gente perceber aquela maledite que nos rodeia. Já dá pra pegar muitos pontos aqui, mas como ela disse no começo do relato, também não é pra ficar paranoica, né? Achando que todo mundo... Porque lá no fundo algo vai te dizer. Por exemplo, a Gia. A Gia foi uma super amiga que tá aí pra vida toda. Foi diferente. Agora a outra você vai percebendo. Né? Aquela coisinha que você sente. Então vamos dar ouvidos à nossa intuição. Isso pode te poupar a vida. Rapaz. E aí? Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.